paz do Senhor. Amém. A graça e a paz. Amém. Olha que tanta gente bonita que está aqui. Olha, boa. Obrigado. Ou menos o Deus Dente, que é lindo. Bom, pastor Deus Dente, você não esperou. Aí eu falei, o Deus Dente é bonito, apesar que seria o contrário. Ah, não, na verdade são todos lindos. Pronto. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Josué. Capítulo 24. Versículo 15. À medida que vão achando aí, vão dando glória a Deus. Glória a Deus. 24:15. Esse, como os demais temas, foram escolhidos pela pastora Kátia. O tema é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Muito embora eu tenha colocado aqui apenas a parte B do versículo, mas nós vamos ler o versículo todo. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Bondoso Deus, eterno Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tantos exemplos maravilhosos, Senhor, a sermos seguidos e que também não devemos seguir. Meu Deus, ajude-nos, fale conosco, fale comigo, fale através de mim, fale ao meu irmão, fale ao coração da minha irmã, à mente do meu irmão e da minha irmã nessa noite, que haja, Senhor, disposição para ouvir, para receber e para colocar em prática essa tua palavra, que é viva e que é eficaz. Peço-te, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Amém. Eu sou apaixonado. Às vezes eu começo a ler assim, e aí eu vou perdendo, quando eu vejo eu já li 35 capítulos. Eu vou lendo, e eu sou particularmente muito apaixonado. E agradeço muito a Deus por cada detalhe que a gente consegue perceber na palavra de Deus. Eu tenho certeza que quanto mais os irmãos lerem a palavra, mais os irmãos descobrirão coisas extraordinárias e fantásticas que existem nesse livro. Lendo o livro de Josué, nós podemos observar o cumprimento das promessas de Deus. Durante o livro de Josué todo, Josué assumiu o lugar de Moisés, que tirou o povo da terra do Egito. E aí o livro de Josué, ele narra a entrada desse povo que saiu, entre aspas, que saiu do Egito para entrar na terra prometida. Por que, entre aspas? Porque aqueles que tinham de 20 anos para cima, que saíram do Egito, como a gente sabe, não entrou na terra prometida. Mas a sua descendência, os filhos, os que nasceram, e os que tinham menos idade a partir da saída do Egito, entraram nessa terra que o Senhor havia prometido dar a Israel. Quando a gente fala que foi prometido a Israel, estamos falando às 12 tribos de Israel, que no caso são 11 tribos, mais duas outras meia tribos, ou meia tribos mesmo, de Manassés e de Efraim. E esse povo, Josué começa a narrar desde o capítulo 1, aonde eles colocou cada um, depois das conquistas, depois das batalhas. É importante que a gente veja isso, aquilo que Deus prometeu. Olha, eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, e esse povo teve que batalhar, esse povo teve que guerrear
para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Isso é uma grande lição para nós. Se Deus prometeu algo para mim, algo para você, é importante que nós saibamos que a gente precisa batalhar, guerrear e lutar. Tão somente como Deus disse a Josué, precisamos sermos fortes e corajosos. E aí esse povo estava já assentado nas suas porções, a terra foi dividida, cada uma das tribos recebeu a sua porção na terra. E Josué, aqui foram as últimas palavras, ou uma das últimas palavras de Josué às 12 tribos de Israel. Ele disse: olha, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Existem algumas porções que dizem: eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquele povo que Deus havia tirado da terra do Egito, aquele povo que estava na escravidão, que murmurou, que reclamou, Josué, depois de ter nos colocado nos lugares onde Deus havia determinado, foi o próprio Deus que disse: olha, a tribo de Gade vai ficar aqui, a tribo de Azer vai ficar ali. Então a tribo de Judá, essa é a porção da tribo de Judá. Então Deus fez essa divisão geográfica na terra para cada um. E Josué chama o povo e diz: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quanto a vocês, decidam hoje, tomem a decisão a quem é que vocês vão servir. Josué contou a história do povo, como é que Deus havia tirado. A gente vê muita repetição, obviamente, no livro de Deuteronômio, de Josué, de Juízes, em Números, a gente vê repetição. E é muito interessante isso, porque o que eles faziam era contar histórias, porque haviam crianças. Imagino, óbvio, pessoas de 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, 8, 10, 12, 15, que não haviam passado por aquilo que eles passaram. Então essa repetição é exatamente o compartilhar de tudo o que Deus havia feito. E ao concluir a sua fala, no final do capítulo do livro de Josué, ele afirma: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é servir ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor quando venho aos cultos? Não. Tem gente que vem e não está nem um pouco interessado em viver o que ouve. Eu sirvo ao Senhor quando venho na oração? Também não. Aqui é o lugar onde falamos com Deus, pedimos perdão e prometemos novamente e novamente e novamente que vamos servir ao Senhor. E é onde oramos e pedimos força ao Senhor para servirmos. Eu sirvo ao Senhor quando estou pregando? Também não. Quantos pastores, infelizmente, são flagrados em situações vergonhosas, pecaminosas, com mulheres ou com mulher que não é a sua, em locais onde não deveria estar? Se eu achar que por pregar a palavra eu estou servindo ao Senhor, eu estou enganado. Ou se você olhar para uma pessoa e você dizer: aquela pessoa serve ao Senhor, tudo bem, você pode dizer: eu estou fazendo a vontade de Deus ao pregar a palavra, ao compartilhar a palavra? É claro que sim. Você está fazendo a vontade de Deus ao ministrar o louvor, ao ministrar uma escola bíblica dominical? Sim. Mas servir ao Senhor é muito mais do que aquilo que ouvimos e o que fazemos na igreja. Aqui é um lugar onde nós aprendemos como é que nós devemos servir ao Senhor. Eu costumo dizer, não sei se os irmãos já ouviram eu dizer, mas um lugar onde há mais hipocrisia para mim. A gente não pode falar mal da religião dos outros, é justo, mas nós podemos falar das nossas. É aqui na igreja, é quando nos reunimos. Se o homem tem a mania de passar uma mulher com uma roupa mais curta, ele olha para essa mulher sem ter o costume de fazer isso sempre. Aqui na igreja, quando ele está no culto,
e chega alguém, essa pessoa não vai olhar porque ele está no culto ao Senhor. Então é aqui o lugar onde muitas das vezes nós somos mais hipócritas, onde passamos por santos sem sermos, onde fingimos ser o que gostaríamos de fato, ou Deus espera que sejamos e não somos. Às vezes eu penso que Deus, Ele ama todos nós da mesma forma e da mesma maneira, mas eu penso que Deus olha com melhor olhos aquelas pessoas que são sinceras lá fora, que são terríveis, mas são sinceras, porque muitas vezes nós que dizemos às vezes que queremos servir ao Senhor, sem sequer entender o que é servir ao Senhor. Mas nós temos sempre a oportunidade de tomarmos a decisão de servirmos. Tiago 1:22 diz: e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quando estamos ministrando o ensino bíblico, eu estou servindo ao Senhor? Também não. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou servindo ao Senhor? Existem muitas pessoas aí que já leram a Bíblia 20 vezes e sequer acreditam em Deus. Essas pessoas não podem, simplesmente por ler a Bíblia, acreditar e entender que estão servindo ao Senhor, e nem nós. A palavra do Senhor é para que entendamos qual é a sua vontade e que possamos, e aí sim podemos viver. A oração é para que nos fortaleçamos para viver essa vontade. É claro que tudo aquilo que nós fazemos na igreja, nós chamamos de igreja, aqui na ICGL, é porque nós amamos o Senhor e nós queremos demonstrar esse amor. E aí eu dou uma recuada um pouco e digo: quando você serve uma água, entrega água, você está servindo ao Senhor? Sim. Talvez você serve mais ao Senhor entregando um copo d'água ou um copo com água a alguém, inclusive aqui na igreja, do que a pregação da palavra. Porque quando você prega, principalmente, e não vive, você é pior do que aquele, ou pior do que o descrente. Se você compartilha a palavra de Deus, mas não vive essa palavra, eu e você somos piores do que aqueles que sequer acreditam que Deus existe. A Bíblia diz que quando nós servimos o próximo, quando nós ajudamos o próximo, nós estamos servindo a Deus. Naquele último dia, a palavra do Senhor nos diz que alguns estarão à sua direita e alguns à esquerda, e todos eles ficarão surpresos. Os da direita por saber que vão entrar para o gozo eterno, e os da esquerda por saber que entrarão para a perdição eterna, ou para a morte eterna. E Jesus disse: fizeram ou não fizeram? Quando fizeram e não fizeram a um dos meus pequeninos. Eu decido se eu quero ou não servir ao Senhor. Vir à igreja não é servir ao Senhor, é um caminho excelente e necessário. Vir à oração é essencial. Ler a palavra de Deus é aquilo que nos faz entender qual é o propósito. Mas nós servimos ao Senhor quando nós praticamos aquilo que aprendemos durante esses momentos. Servir ao Senhor é fazer a sua vontade. Não troque o servir a Deus por servir a riquezas. Às vezes a gente critica Jacó e Esaú, e olha como pode Esaú trocar o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E às vezes nós trocamos fazer a vontade de Deus simplesmente por olhar algo que não deveríamos olhar. Nós julgamos e criticamos Esaú, mas muitas das vezes nós somos iguais ou piores do que ele, porque nós ouvimos a palavra, mas sequer acreditamos nela. Josué decidiu. Não é fácil. A vontade da carne, a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Eu e você podemos passar um ano no monte, os homens. Nós podemos passar um ano no monte só orando, comendo água e pão, consagrando,
consagrando-nos ao Senhor, se nós descermos do monte e olharmos para uma mulher, o desejo da carne, ele vai aparecer, porque a carne, ela não converte. Jesus disse que o espírito estava pronto, mas a carne, ela é fraca. Ele não disse que a carne estava fraca, mas ele disse: a carne é fraca. Então nós precisamos lutar todos os dias, tomar a decisão de servir ao Senhor. A decisão é fácil, mas a luta não é fácil. Muito embora Deus disse a Josué: seja forte e corajoso. Seus pais, seus filhos, seus irmãos, tios... Opa, onde é que eu estou aqui? Seus pais, seus filhos, irmãos, tios, primos, precisam de Deus e necessitam também de salvação. Quantos aqui vão ficar tristes se chegar lá no céu e não encontrar o esposo, a esposa, um filho, uma filha? Levante a mão, quem vai ficar triste aí? Quem não vai ficar triste, levanta a mão. O céu não tem tristeza. Então, a gente ouve muito falar: puxa, que tristeza vai ser se chegar nos céus e não encontrar o esposo, se não encontrar a esposa. Ah, meu filho precisa ser salvo, porque se ele não for salvo, chegar no céu, a salvação, ela é individual. Mas eu tenho certeza que se caísse um caminhão de frango ali na esquina, agora, e chegasse um irmão aqui e dissesse: irmãos, caiu um caminhão de frango ali, e o caminhoneiro disse: pode pegar, quem quer ir lá pegar frango? Vinha alguém correndo aqui para falar para os irmãos para pegar esse frango congelado, para facilitar, para não dar trabalho, para correr atrás deles. Nós compartilhamos as boas novas, nós queremos o bem para aquelas pessoas que nós dizemos que amamos. Mas será que o compartilhar Jesus, o compartilhar a salvação, não é mais importante que compartilhar um caminhão de frango? Quantos aqui correriam ou ligariam para alguém para dizer: caiu um caminhão de frango, estão distribuindo frango aqui? Quem ligaria para alguém? Eu também ligaria. Falar: pastor, Deus te vem, mas pega pouco, que eu quero pegar mais do que você. E por que nós não fazemos isso com a palavra de Deus? Por que nós não falamos isso, não fazemos isso com as pessoas da nossa casa? É importante que a gente fale a verdade. Nós não vamos ficar tristes lá no céu, mas a gente pode ter certeza aqui que os nossos parentes que não aceitaram Jesus, eles vão e não serviram, procuraram servir ao Senhor, eles vão ficar eternamente tristes, amargurados, sofrendo dores. Eu me lembro que eu fiz eu sempre faço uma oração ao Senhor, e acho que o Caleb nunca sabe disso, Josué, ele é o cara do Josué. O Caleb, ele não sabe disso, mas eu sempre fiz a seguinte oração ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu quero que a minha casa seja conhecida, que a minha descendência, a minha geração seja conhecida como pessoas que amam o Senhor, que temem ao Senhor e que procuram conhecer e viver a tua vontade. E eu quero um dia, se Deus quiser, talvez esse ano ainda, colocar isso lá na minha casa, esse texto, que é o objetivo da minha vida. É colocar, para que os da minha casa amem ao Senhor, procurem conhecer ao Senhor, temam ao Senhor e procurem viver a sua vontade. Nós precisamos tomar a decisão. Josué tomou a decisão. E é curioso o texto quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não diz: nós aqui de casa serviremos ao Senhor. Mas ele tinha primeiro, inicialmente, a decisão própria dele servir ao Senhor, independente de qualquer circunstância. E ele queria também que a casa dele, trabalhava para que a casa dele também servisse ao Senhor. Eu já comentei com os irmãos, teve uma vez que uma pessoa muito mal intencionada chegou para mim, isso há
há uns 20 anos, uns 23 anos atrás, não sei como é que ainda me lembro, chegou para mim e falou: Hamilton, você serve ao Senhor? E eu disse, estufei o peito e eu disse: eu sirvo ao Senhor. Ele disse: você, seu comedor de feijão, como é que você pode dizer que serve ao Senhor? Você tinha que ter vergonha na sua cara. Você tinha que dizer que você tenta servir ao Senhor. Porque quem é que pode dizer que serve ao Senhor? Seu mentiroso, me xingou de tudo que é nome. Eu disse: é verdade. Eu disse: é verdade. Nenhum de nós vai conseguir servir ao Senhor. Ninguém. Mas nós precisamos ter a decisão de servir. Nós precisamos lutar, batalhar em todos os instantes, em todos os momentos, para que a nossa vida seja uma vida que procure servir ao Senhor. E a gente serve ao Senhor quando a gente procura conhecer a Deus e viver a vontade dEle. Quando você chegar aqui num culto, ou tiver uma reunião, num culto qualquer reunião que seja, onde a palavra do Senhor seja ministrada, lembre-se: eu estou aqui aprendendo o que eu preciso fazer para servir ao Senhor. Tem um cântico um cântico antigo, não sei quantos dos irmãos conhecem. Tem um mais recente que o coro é: eu e a minha casa serviremos a Deus. É assim, Paulo. Eu e a minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu só sei esse pedaço, a música eu acho que é umas 10 vezes mais que isso. Mas tem uma antiga que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a tomar a decisão. Não estou falando para você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esse povo era o povo escolhido de Deus. Mas Josué virou-se para eles e disseram: não façam como os pais de vocês. Aí eu estou parafraseando, colocando parênteses e dizendo que não serviram, não estou parafraseando, que não serviram ao Senhor, mas serviram outros deuses. Jesus, quando escreveu aqui, ele disse que nós não podemos servir a dois senhores: a Deus e ao diabo. Não é isso? A Deus e as riquezas. É muito difícil alguém que entregou sua vida para Jesus começar a servir o diabo, mas servir as riquezas é muito fácil. Quando de fato e de verdade eu e você servirmos a Deus, a riqueza vai nos servir. Mas aqueles que não servem ao Senhor servem à riqueza. Eles são escravos da riqueza. Feche os olhos. Bondoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta noite. Senhor, obrigado por exemplos tão maravilhosos de homens e mulheres, Senhor, que viviam uma vida devotada ao Senhor. Uma vida, Senhor, que procuravam servir a Ti, mesmo que não conseguiam 100% o tempo inteiro, mas tinham o desejo forte, o desejo firme, a decisão irrevogável e irretratável de procurar conhecer a vontade do Senhor e assim vivê-la. Senhor, quando precisamos nos nossos dias separarmos, Senhor, mais do nosso tempo para meditarmos, entendermos, orarmos e nos fortalecermos para podermos servir ao Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos aqui, meu irmão e a minha irmã. Ajude-nos, Senhor, a entendermos que servimos ao Senhor quando estamos com os nossos parentes, quando estamos no trabalho, quando estamos na rua, quando estamos na escola e não servimos aqui neste lugar. Ajude-nos, Senhor, a vivermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.
Repita comigo se você tomou a decisão. Diga: eu e a minha casa seremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaria que os amados irmãos se colocassem sobre os pés em nome de Jesus. Na verdade, você